A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nossa mensagem inicial. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, judeu de nascimento, foi, porquanto, educado por uma egípcia da casa real. Isso podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 20 a 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos que, então, matam soldados egípcios. Isso podemos ler no livro bíblico do Êxodo, capítulo 2, e versículos de 11 e 12. E também no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 24. Moisés, sentenciado à morte, foge para a terra de Midian, vivendo então com a família de Jetro, um sacerdote, e então casa-se com uma de suas filhas. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Na solidão do deserto, Moisés elaborou então um plano que servia no futuro de base para a construção da fé judaica. Moisés percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais, e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas. Certo dia, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo, dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes de prodigiosa mediunidade a Moisés. Esclarecem os espíritos da codificação sobre as leis, que de todos os tempos e de todos os países que o Decálogo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregados, abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhe de atribuir origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Isso podemos ler no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, livro número 1, módulo 1, e roteiro de número 5. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recordando o Gênesis pela hermenêutica espírita
E como 27º encontro, teremos como tema o tempo do dilúvio e outros detalhes. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis de Moisés, à luz das obras básicas da codificação espírita e outras obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da Arca de Noé, os animais e seus passageiros. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo de 6 a 9 do Gênesis Mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de toda a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era a idade de Noé 600 anos. Isso podemos ler no capítulo 7 de Gênesis, versículos de 4 a 6. Agora vamos ao nosso texto base. Segundo Herculano Pires, há um sentido cosmossociológico da lenda bíblica do dilúvio. Para o educador e filósofo espírita, tudo nos mostra, numa análise cultural da Bíblia, que ela deve ser interpretada na perspectiva de civilizações agrárias, a que realmente pertence. A lenda do dilúvio, que é também um mito agrário, e ocupa todo o espaço dos capítulos de 6 a 10 do Gênesis, confirma plenamente o caráter local e racial do livro, que as igrejas cristãs consideram como a palavra de Deus. Isso podemos ler no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 30. Jesus, mais tarde, também vai escolher nascer nesse povo hebreu e fixar eternamente esses cenários agropastoris em seu evangelho. Suas parábolas terão como tema as plantações de trigo e a sua transmutação em pão. As plantas silvestres, como a mostarda, a vinicultura, os grandes produtores e a criação de ovelhas e a pesca artesanal. As civilizações agrárias, como acentuou Durkheim a respeito das cidades gregas, explicam-se pela cosmossociologia. O cosmos participa das estruturas sociais, pois o ser humano está ainda profundamente ligado à natureza, entranhado na sua terra. Por isso, vemos no dilúvio bíblico Deus falando a Noé, este procurando embarcar todos os seres vivos na arca e servindo-se depois de um corvo e depois de uma pomba para saber se o dilúvio acabara ou não. Deus, pessoas e animais convivem e se entendem. Não existe uma sociedade, mas uma cosmosociedade. A própria duração do dilúvio, 40 dias, obedece a ritmos naturais, como o das estações do ano, dos períodos lunares, das enchentes, dos períodos críticos da vida humana, ou mesmo da gestação dos animais, ou do desenvolvimento dos vegetais. Isso também podemos ler através do pensador Herculano Pires em sua Visão Espírita da Bíblia, também capítulo 30. Tudo na narrativa do dilúvio é muito grande. A idade de Noé, 600 anos, mostra uma valorização da gerontocracia, um reinício do patriarcado, pois é o primeiro patriarca, depois de 8 gerações de anciões, que tem a sua história contada. Mas também aponta para a senilidade. Quando Noé se embriaga, fica nu
e amaldiçoa o seu filho Cã com a escravidão. E na narrativa e tentativa de grandiosidade, vai buscar a credibilidade no início do capítulo 1 de Gênesis, ao afirmar que foram as águas superiores de todas as fontes do grande abismo do firmamento, do céu que se romperam. Para falar que choveu muito, disse que foram 40 dias. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 4, 12 e 17. E o número 40, na Bíblia, simboliza um período de provação em que Deus testa o ser humano. Moisés, no Deuterônimo, capítulo 9, Elias, no primeiro livro de Reis, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Todos passaram por períodos de 40 dias de jejum. Os condenados, por promover contenda, recebiam 40 açoites, como descreve Deuterônimo 25. E o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Isso também podemos ler no livro de Números, capítulo 14 e versículo 34. Mas, para conhecer melhor a narrativa, vejamos com detalhes os períodos de tempo desta saga. 40 dias de duração da chuva, Gênesis capítulo 7, versículo 12, e os 150 dias em que as águas prevaleceram, Gênesis capítulo 8 e versículo 3. Exatamente 1 ano e 10 dias depois, Noé e sua família desceram em terra firme. Isso podemos ler um pouco mais à frente, no livro de Gênesis, capítulo 8 e versículo 14. Seria isso mito ou verdade? Tudo nessa história é tão exagerado que beira as histórias de pescador. A arca foi um fascinante barco feito com tábuas de cipreste e magistralmente calafetada com betume. Eram 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Tinha um telhado, 3 andares e apenas uma porta. Como conciliar a epopeia de Noé com as teorias científicas da engenharia náutica, da meteorologia, da geologia e da evolução das espécies? Conta-nos Adilson Schultz que, na verdade, quem vive lendo a Bíblia tem a sensação de que se um dia finalmente os arqueólogos encontrassem os restos verdadeiros da Arca de Noé, seria uma grande lástima. Lástima porque a Bíblia não é da ordem arqueológica, mas da revelação de Deus. A Bíblia sempre vai estar errada se entendermos apenas como um livro de história, ou um livro de ciência, ou um livro de leis naturais. Mas a Bíblia vai estar sempre certa se a tomarmos como um testemunho da fé na revelação de Deus no mundo. E como dizia Karl Marx, a miséria humana descrita em Gênesis constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra esta miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma sofrida de situações sem alma. A partir desse critério, as controvérsias científicas da Bíblia perdem importância. E a Bíblia é toda correta. E aí a Arca de Noé é tão real. A verdade da Bíblia não é da natureza acadêmica das ciências, mas da verdade da salvação que Deus nos oferece. Em certo sentido, é bom que alguns textos da Bíblia estejam no limite do aceitável pela razão humana, como essa da Arca de Noé. Como coisa espiritual, a Bíblia nunca terá seu sentido profundo fixado. Assim, a dúvida sobre alguns textos bíblicos vira um bem, uma salvaguarda da fé. Quem crê
não sente falta de tocar para acreditar. Aquilo que não é tocado pode se ver, via de regra, mais real do que qualquer outra coisa. Por isso, para captar o sentido teológico profundo de símbolos e representações metafóricas da Bíblia, como a Arca de Noé, para apreender aquilo que Deus quer comunicar nessas histórias, é necessário colocar-se deliberadamente no trajeto da fé, ou seja, reconhecer aquilo que decisivamente importa na vida é feito entre o que é material, crível, visível, e aquilo que é imaginado, sonhado. O essencial ou o verdadeiro de qualquer símbolo não está nem na cultura e nem na sua ciência, nem na natureza ou na psicologia interior, mas no trajeto entre os dois. Nesse intervalo que só quem crê sabe trilhar. Esse é o lugar da fé. Aquilo que liga Deus ao mundo e a nós mesmos. Nesse sentido profundo, pode-se dizer até que a Arca de Noé precisa ser um mito. Só assim a Bíblia adquire sentido universal e último. Sempre que a Bíblia fala da esperança última depositada em Deus, geralmente o faz em linguagem simbólica ou mítica. É que a esperança já não tem mais lugar real no mundo. A história do dilúvio é a memória de quem estava em desespero, os exilados e os cativos na Babilônia. É a história do fim de mundo, de quem experimenta uma vida que parece ser um dilúvio. Por isso, a história é fantástica, porque os lugares de desespero só vivem se for assim, no fantástico ou no sonho. É ali que nasce a esperança, diz Adilson Schultz. Aqui, o povo vive de esperança. O sentido profundo da Arca de Noé reside no fato dela dizer alguma coisa para o mundo inteiro, para toda a humanidade, e não apenas para Israel ou para os arqueólogos que um dia vão encontrar a dobradiça da portinhola da arca. Por isso, Deus usa a linguagem mitológica para falar para a humanidade toda. Nada melhor do que a linguagem mitológica ou simbólica. O mito projeta a verdade para o mundo inteiro, porque ela não caberia num movimento puramente histórico. A potência fundamental dos símbolos é a de ligarem, para lá das contradições naturais, os elementos inconciliáveis às compartimentalizações sociais e às segregações dos períodos da história. A história da Arca de Noé está sempre viva, porque ela não está colada num projeto histórico específico. Eles saltam por cima das diferenças culturais, para além do tempo e para além do espaço, e cumprem sua missão de religar o ser humano e o mundo ao seu sentido mais profundo. O mito é o conservatório dos valores fundamentais que a simples descrição histórica jamais alcançaria propor. Isso podemos ler no livro Gênesis 6-9, a fascinante epopeia da Arca de Noé, de Adilson Schultz. Isso podemos encontrar, esse capítulo, no livro organizado por Rogério Cunha, A Criação de um Outro Mundo. Este livro que é publicado pelo Centro de Estudos Bíblicos no ano de 2007. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre os flagelos destruidores. Continuaremos então em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.